Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. O Brasil ele ocupa o primeiro lugar no ranking de prevalência da depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a expectativa é que no mundo 20% da população tenha a doença. E é para falar mais sobre esse assunto que eu recebo o psiquiatra Domingos Guerra e a Alessandra Hatz, que é fundadora da Associação SOS Saúde Mental. Quero cumprimentá-los, meus queridos convidados. Obrigado por estarem aqui no nosso programa e falar desse assunto tão importante, tão sério. Doutor Domingos, obrigado. Alessandra, obrigado. Doutor Domingos, que número alto, né? Que a expectativa é que no mundo 20% da população seja acometida aí da depressão. É um número bastante significativo, né? A gente sabe o seguinte, que a depressão é um fenômeno epidemiológico, epidêmico no mundo atual. Por quê? Porque além de fatores genéticos, entre as causas da depressão, entram as situações de estresse. E a gente sabe que o mundo moderno ele está ficando cada vez mais estressante. Nos leva ao limite, né? Está nos levando aos limites. Toda. A competição excessiva, todo mundo quer ser o melhor, todo mundo quer ter o melhor. Há um consumismo desenfreado no mundo, não tem fim. Então as pessoas estão pressionadas por ganhar dinheiro, pressionadas por trabalhar mais, pressionado também, eu diria, por uma super informação que existe no mundo atual, né? No mundo atual, todas as informações ruins, elas estão online para todas as pessoas. Então a gente sabe o que houve no Nepal, o que aconteceu no Japão, na França, no Brasil, em tempo real. E, na verdade, a maioria dessas notícias que circulam rapidamente são notícias muito ruins. Então o ser humano moderno hoje, a gente pode dizer que ele é super bombardeado por informações negativas. E isso vai afetando. Seria aí a chamada massificação da miséria, doutor? Estabelecer essa miséria, essa desgraça, essa pressão o tempo todo, isso contribui nesse processo? Olha, um fato curioso que a gente sabe é o seguinte, ninguém explica por quê, mas os fatos negativos que nos ocorrem, eles impressionam a nossa mente muito mais do que os fatos negativos. Nós nos recordamos muito mais facilmente de coisas ruins que nos aconteceram do que das coisas boas. E também a imprensa, né, o que é um fato jornalístico? Essencialmente um fato ruim na maioria das vezes. A grande imprensa, ela sobrevive de fazer circular notícias ruins que acontecem em todas as partes do mundo o tempo todo. Agora deixa eu colocar a Alessandra no nosso bate-papo aqui. Alessandra, e para você, como você, como fundadora aí dessa associação, né, SOS Saúde Mental, não é isso? Por que você tomou essa decisão de criar essa associação? O que isso tem a ver com você? Conta pra gente. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É importante que a sociedade tenha associações sem fins lucrativos para poder acolher a demanda dos pacientes psiquiátricos que têm um sofrimento que muitas vezes o cidadão não entende. Enxerga o sofrimento mental, a depressão, que é o resfriado da psiquiatria, porque hoje a tendência é cada vez mais pessoas sofrer desse mal do século XXI. O que acontece na prática? Tem um estudante, um trabalhador, que por causa dessa demanda que o senhor estava exemplificando, excesso de problemas, excessos de dores no mundo e na alma da gente, eu falo da gente assim, porque eu estou representando o paciente psiquiátrico, né? E a maioria é sim depressivo. Depressão não é frescura, depressão não é má vontade, depressão não é falta do que fazer, quando muitas pessoas dizem isso, né? Vai lavar uma vasilha, vai inventar o que fazer. Não é. Por quê? Porque é uma situação biológica no organismo da pessoa. Ou seja, é maior
o sofrimento da depressão, ela é maior do que uma vontade, um ânimo do ser humano. Então, acho assim, que é importante ter programas para poder salientar a existência da depressão, porque senão a depressão corre o risco de ser tratada de forma pejorativa. Isso não pode acontecer, porque senão a gente está ocasionando uma situação, a banalização da depressão. Depressão é doença, tem que ser tratada como doença, há terapêutica para esse tratamento, e que muitas vezes, quando a pessoa segue o tratamento certinho, ela vai conseguir ser uma pessoa produtiva e estar inserida na sociedade. Agora, se a sociedade começa a tratar com a psicofobia, que é o preconceito ao enfermo mental, porque a depressão não deixa de ser uma enfermidade mental, né? Se tratar com psicofobia, as pessoas vão ficar se escondendo. E quando as pessoas depressivas se escondem, elas aumentam o seu risco de suicídio, né? É uma perda para a família e uma perda também para a sociedade, né? Agora, doutor Domingos, quanto a essa questão aí, falamos dessas pressões todas que vêm de fora, mas existem também os fatores genéticos e familiares também, né, do ciclo familiar, que levam o indivíduo à depressão, esse tipo de sofrimento, né? A gente sabe assim, que fatores genéticos são muito importantes também para o surgimento de uma depressão. Eles não são determinantes. A genética é como se fosse uma sementinha que você traz com você, que pode brotar, que pode germinar ou não. A gente entende perfeitamente que os fatos negativos, os eventos de estresse que nos deixam muito ameaçados, muito amedrontados, eles podem fazer despertar essa sementinha e aí a doença vai surgir com uma forma mais intensa, mais grave. Falando nesse surgimento aí da doença, porque eu acho que é importante, dentro do que a Alessandra falou, que às vezes a pessoa está ali, está num momento mais talvez introspectivo, momento mais fechado, e aí vem essas críticas, vem essas palavras contrárias. O que a gente pode definir não, o que a gente pode elencar aí como sendo os sintomas da depressão? Sim, são vários sintomas, talvez o principal deles, a desesperança, o pessimismo, o não acreditar mais na sua própria capacidade, um sentimento enorme de frustração por não conseguir alcançar os seus objetivos, sejam objetivos amorosos, objetivos de conhecimento, objetivos de trabalho, objetivos de relacionamento. Muito frequentemente desânimo, insônia, mas também tem pessoas que passam a dormir demais, frequentemente perda de apetite, algumas vezes, raramente, menos comum, mas existe, aumento do apetite. E essas pessoas diminuem muito a capacidade de produzir, de trabalhar e também de conviver socialmente. Agora, doutor Domingos... É um impacto. Pode falar. O impacto que eu gostaria de talvez salientar aqui no meio cristão é que há também no meio cristão muito preconceito contra a depressão, como se a depressão fosse uma doença espiritual. Como se fosse a demonização dessa doença, né? Exatamente. É uma coisa que eu penso como terrível. pastor também, é que às vezes, por exemplo, a gente vê que as pessoas, é como se a igreja considerasse que a gente pudesse adoecer daqui para baixo. Eu posso usar óculos, eu posso ter que tomar um remédio para o coração, posso ter que fazer um tratamento para os rins, mas eu não posso fazer um tratamento psiquiátrico, que aí já é um negócio completamente fora, né? E aí corre-se o risco da igreja fazer o que a Alessandra falou, né? Da igreja ser um fator de agravamento da depressão. Por quê? A igreja tem que sustentar o indivíduo, claro, tem que sustentar o seu membro, tem que acolher, tem que ajudar. Pela pouca expressão até verbal, a Bíblia nos fala lá que Jesus curou um lunático, né? Essa expressão lunática, ela é muito evasiva, muito vaga, não é? Mas fala de alguém que tinha um sofrimento mental. E ele foi alvo do amor de Deus, do cuidado, do acolhimento,
da atenção do próprio Cristo. Sim. E é isso que até a associação, né, Alessandra, ela visa esse cuidado. É do amparo também, porque tem muita família que também não sabe de nada, não quer mexer, não quer assumir, não quer cuidar. Tem esse lado também, não tem, Alessandra? Tem sim, muitas famílias, mas eu não culpo as famílias, não. Eu culpo o poder público. Por quê? Porque nós temos instituições da rede municipal, da rede estadual, que muitas vezes, por falha política, não é nem falha humana, é falha política, não consegue acolher o depressivo, e principalmente a sua família, de forma adequada. Por isso que eu estou entrando com essa nova associação SOS Saúde Mental para poder acolher você que está nos assistindo, que necessita saber quais são os seus direitos referentes aos pacientes psiquiátricos, onde ser acolhido para um tratamento adequado na rede pública, como ter o seu direito, saber todas as dúvidas a respeito do direito do sanitário do paciente psiquiátrico, como, por exemplo, demandas previdenciárias daquele sujeito que está em situação frágil, mas não tem como resolver. Muito bem. Então, aproveitando, já que você já falou diretamente aos nossos telespectadores ali, eu quero te convidar também para conhecer histórias reais de pessoas que sofrem com a depressão. Há 2 anos, Ana Aparecida começou a se sentir triste e a autoestima já não era mais a mesma. O término de um casamento de 14 anos desencadeou uma crise depressiva. Os sintomas mudaram a vida dela. A gente não tem vontade mesmo de sair para nada, a gente não tem vontade de fazer nada. Eu passei 60 dias, que foi no período que foi o pior, que aí não teve jeito, teria que ser o médico mesmo, 60 dias sem voltar dentro da minha casa. Ou melhor, eu entrava dentro da minha casa e saía rápido, eu não dormia em casa. O preconceito não a deixou procurar ajuda profissional antes. E as pessoas falam que quem procura um tratamento é doido, quem procura psicólogo é doido. As pessoas não entendem, as pessoas acham que a gente está com manha. O tratamento foi bem sucedido e agora já está na fase final. Ele pediu que eu procurasse uma terapia, que seria psicóloga mesmo, para me fazer um tratamento com psicólogo, e me receitou, medicamentoso mesmo, 2 medicamentos. Eu estou até no final desse tratamento, ele já está retirando as medicações, mas me fizeram bem. Foi bem aceito, assim, com 15 dias que estava no tratamento com medicamento, eu já me senti bem. Procure ajuda de amigos, de vizinho, de quem for que seja, mas não fique só aí dentro do quarto, pensando no problema. E Deus é o único caminho que eu vejo. Na minha vida, eu não tenho outra solução a não ser Deus na minha vida. O tratamento deve ser seguido rigorosamente e pode durar meses ou até mesmo a vida inteira. Para que o paciente não tenha recaídas, é importante fazer acompanhamento com o médico. Mari Silveira teve depressão, mas a cantora encontrou em Deus e na carreira motivos para se curar da doença. Foi comprovado, documentado, que eu estava em um quadro de depressão. E era uma depressão realmente profunda, a ponto de eu ter que usar medicamentos fortes, tarjas pretas, controlados, antidepressivos, calmantes, porque em vários momentos eu me via com muita vontade de dormir e em outros muito agitada. Houve uma época em que ela perdeu totalmente o vigor. Eu estava reclusa, eu não queria mais estar no meio da família, conversar, eu não queria sair, eu não gostava, não queria me arrumar, eu engordei muito, então isso também causou uma deficiência na questão da minha autoestima. Nenhum tratamento foi tão eficaz do que voltar a fazer aquilo que eu sempre amei fazer, que era cantar. E assim, poder estar falando para as pessoas que
retomar o meu ministério, que voltar a fazer aquilo que era o meu chamado, foi realmente a minha cura definitiva. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. É isso aí, negra, os sonhos de Deus jamais vão morrer, especialmente para você, telespectador, que se encontra num quadro depressivo aí, e eu tenho certeza que Deus ele veio para curar todos os enfermos e livrar todos os oprimidos do diabo, assim diz a palavra. Doutor Domingos, nós vimos aí então 2 casos, né? Eu vi que a Alessandra, pela defesa da causa, ela vibrou naquele primeiro caso, quando ali a mulher, aquela senhora, ela foi falando ali sobre os preconceitos vividos, né? Aí você vibrou, né? Porque Vibrei. Isso é a causa da associação, né? É a gente poder acolher não só os depressivos, porque a depressão é um tipo de enfermidade mental, mas há outras, a esquizofrenia, há o transtorno bipolar afetivo, e eles também têm depressão no meio, quer dizer, todos que sofrem. Alessandra, aí você fala aí de um ponto importante, me faço lembrar aqui sobre aquelas famílias onde um dos membros é dependente químico, por exemplo, usuário de droga. A família, ela se torna codependente, vamos dizer, ela é dependente junto com aquela pessoa, porque ela sofre todos os efeitos. Isso acontece também no caso da depressão? Isso vocês lidam lá na associação? Lidamos sim. Por quê? Porque geralmente em uma família, quando há um membro familiar, um ente querido, que ele está mentalmente adoecido, ele acaba ocasionando um efeito que eu denomino ou cascata ou dominó. Por quê? Porque afeta toda a família. Por exemplo, se eu tenho um irmão que ele está sofrendo uma depressão grave, eu, enquanto irmã, eu vou sofrer. E assim vai, é como se, entre aspas, não é depressão, não contamina, mas a tristeza de ver o seu ente querido, ela contagia, né? Você falou melhor, ela contagia a família. Acaba que toda a família, igual a dependência química, a família vive em função daquele familiar adoecido. Agora, doutor Domingos, o senhor como psiquiatra, como é o tratamento, assim? A gente vê, porque aí é importante a gente colocar essa força-tarefa aí, essa comissão interdisciplinar, não é? É importante a igreja, é importante a fé, vamos dizer assim, especificando bem a fé nessa importância, medicamentos, essas psicoterapias. Fala pra gente como que a gente deve levar esse paciente, né, que tem esse sofrimento, à cura. Na verdade, o tratamento para depressão, o senhor ilustrou muito bem, pastor, ele é multiprofissional e depende de muitas atividades. É preciso tomar remédio para corrigir as questões biológicas envolvidas na depressão. Então, aí é deixar bem claro para o nosso telespectador, também tem causas biológicas, questão física, que o remédio pode ajudar. Não quer dizer isso, não se associa, vamos dizer assim, primariamente à loucura. Eu vou tomar remédio? Não preciso tomar remédio, não. Como se fosse louco, aí é um preconceito pessoal, né? Então isso já desmistifica aqui. E também precisa fazer psicoterapia para ajudá-lo, mas a convivência social é muito importante para o deprimido. O deprimido tende a se isolar. Tem níveis de depressão, doutor? Tem depressões muito distimia? Graves. A distimia, em geral, é uma depressão mais leve, que não atrapalha a atividade diária do sujeito. Então a pessoa parece estar numa vida normal, mas porém com um desconforto, com um sofrimento interior muito grande, às vezes não perceptível para os outros. Ele continua trabalhando, continua convivendo, mas a qualidade de vida fica muito ruim. E disso aí pode ramificar para outro transtorno afetivo bipolar, né? Bipolar afetivo, né? Sim, podem aparecer muitos quadros somados à distimia. A gente pode falar de cura, doutor Domingos? Sim. Curiosamente, paradoxalmente, quanto mais grave a depressão, quanto mais aguda, maior a probabilidade de cura. Da pessoa se ver completamente livre de sintomas. E quanto mais crônica, quanto mais intermitente, mais longa,
menor a possibilidade de cura. Evidentemente que muitos casos de depressão, a cura a gente tem que entender de diversas formas. Às vezes a pessoa toma um remédio, ela se mantém bem curada, convivendo socialmente. Eu queria dizer desse papel da igreja, né, no acolhimento da pessoa deprimida, porque a pessoa deprimida tende a se isolar. Então a igreja tem um papel para ajudar esse sujeito a manter seus vínculos sociais, de amizade, de relacionamentos, de socialização. Mas a parte espiritual, ela tem que funcionar a favor, não contra. Quer dizer, Deus é a esperança, né? Deus é a nossa esperança. Claro. Então, Deus é a nossa fonte de alegria verdadeira, genuína. Então, se nós reforçarmos a nossa vida espiritual, evidentemente nós estamos ganhando uma arma poderosíssima para lutar contra a depressão. Até para nos fazer tomar os remédios, que também foi Deus que nos presenteou. Sim, o Se conhecimento. a gente vê a história dos medicamentos psiquiátricos, que tem pouco mais de 50 anos foram descobertos, a gente pode dizer que eles foram um presente de Deus para a humanidade. Claro. Eu acho que Deus viu que a humanidade passaria por muitas turbulências, nos permitiu abrir os nossos olhos e para a gente poder descobrir isso aí. São instrumentos que Deus nos colocou à disposição, então nós não podemos fazer pouco deles, né? A psicoterapia é um instrumento que Deus nos colocou, né? Então a gente tem que usar de todas essas coisas que estão disponíveis para lutarmos contra essa doença, que é um mal terrível hoje no nosso mundo, no nosso país, né? O Brasil hoje a gente sabe que vive já há algum tempo, não é hoje, 2015, uma situação de turbulência social muito grande, que está tornando as pessoas deprimidas, está ajudando, contribuindo. Muito bem. Olha só, pessoal de casa, nós batemos esse papo aqui tão gostoso, tão importante, com o Dr. Domingos Guerra e a Alessandra, que é a fundadora aí da Associação SOS Saúde Mental. E o papo aqui foi curto, mas elucidativo para a gente saber aí o que é a depressão, como curá-la. Doutor Domingos, muito obrigado pela presença do senhor aqui, ter ali no meio da sua concorrida agenda, cedido esse espaço para a gente aqui e abençoar o telespectador. Eu que agradeço muito por esse convite da Rede Super e falar com essa comunidade cristã que são os seus telespectadores, é muito bom. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.